Olá pessoal, dando sequência aqui em nossos vídeos relacionados a treinamento, agora é um ponto bem importante que é o fechamento de ponto. Esse aqui é um caso que gera bastante dúvidas, né? E aqui eu vou explicar algumas maneiras, né, e algumas ações que realmente dependem do RH para de fato fazer ali o fechamento de ponto, deixar a folha a ponto do colaborador certinha ali, né, para não ter extras indevidas ou faltas ali, né? Então, basicamente, eu estou com uma folha de ponto exemplo aqui de um funcionário, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou atuar aqui digamos que esse funcionário estava de férias nesse período aqui, que é do dia aqui do mês 5. Mês 5 inteiro ele estava de férias, tá? Vou dar esse exemplo aqui de como lançar uma férias aqui. Então percebe-se que se você não tiver essa ação de lançar uma férias, abonar essas faltas, ele vai estar tudo considerando como ausência para esse funcionário, mas ele estava ausência devido a férias ou algum afastamento, né? Por algum acidente de trabalho. Isso basicamente é a mesma coisa, né? Tipo, vou abonar esses dias aqui. Aí eu tenho exemplos aqui de abonar só um pedaço do dia, lançar alguma marcação manual, abonar o dia todo. Então, esse é o contexto desse vídeo. Então, primeiramente, como que eu abono todos esses dias aqui de uma forma mais automática, né? Não ter que ficar indo dia a dia aqui, né? Até tem essa opção de abonar aqui, selecionar o motivo, acidente de trabalho ou férias, enfim, né? Alguma coisa aqui. Tem férias aqui já cadastrado. Mas, pô, isso aqui eu teria que fazer dia a dia, né? Acaba sendo um pouco chato, né? Ficar fazendo os 30 dias. Como eu faria isso por completo? Então, é dentro de cadastros, colaboradores, dentro do cadastro do funcionário, que é o que eu vou usar ali, que é o Pedro. Aí tem essa opção aqui de afastamento, tá? Aí dentro dessa opção de afastamento, você vai clicar em adicionar. Que tem vários motivos já: acidente de trabalho, acidente de transporte, acordo, advertência, enfim. Mas o exemplo que eu iniciei ali era de férias. Então, vou selecionar férias aqui, vou colocar a data que eu quero abonar. Então, vai ser do dia 1/5, por exemplo, até 31/5. Eu quero abonar, né? Então, se eu não marcar essa opção, ele ainda considera como falta. Tem casos também, né, que você só quer justificar um período de ausência, mas ainda quer que considere falta, então deixa desmarcada essa opção. Beleza, então já lancei férias aqui pro Pedro dentro desse período. Bem simples. Então, voltando lá na tela de apuração de ponto, eu vou consultar esses dados aqui novamente, vou abrir aqui o cadastro do Pedro. Boa. Então, percebe-se que já não tem faltas, né? Então, olha, já não está dando faltas para esse funcionário, está tudo como horas normais, e aqui em ocorrências eu já consigo ver que é ocorrência de férias, beleza? Então, dentro desse período aqui é férias para esse funcionário. Boa. Outras coisas que pode acontecer também no fechamento de ponto: funcionários que esquecem de bater o ponto, e acontece. Então, assim, dentro desse contexto, como que a gente lança, por exemplo, uma marcação, né? Porque tá vendo, pô, aqui tá dando 4 horas de falta para ele. Ele não deve esquecer de bater o ponto direto, né? Mas se acontecer, ele vai tomar falta. E se ele trabalhou de fato até tal horário, é bom lançar essas marcações. É bem simples, você vai clicar sobre o dia, você vai clicar sobre a marcação que está pendente, você vai clicar em incluir. Aí eu vou colocar um horário aqui, 18h15, por exemplo, que foi o horário que ele saiu. Aí eu vou colocar aqui, tem algumas justificativas, já esqueceu o cartão, faltou energia na empresa, ou esqueceu de bater o ponto, que é o que eu vou incluir aqui. Mas se você quiser adicionar um motivo específico, você consegue cadastrar também esse motivo, tá? Então eu vou colocar o padrão aqui mesmo, que ele esqueceu de bater o ponto, salvei. Essas marcações incluídas manualmente, ela vai ficar nessa cor verde. E aqui está dizendo que foi uma saída após o horário, né? Porque o horário dele é, por exemplo, até às 18, ele saiu 18h15. Aí ele está ganhando 15 minutinhos de extra aqui. O sistema já está fazendo todo o cálculo. Boa. Nesse dia aqui eu separei para a gente, de fato, lançar um atestado no período da tarde. Isso acontece bastante também. O funcionário trabalhou no período da manhã e saiu no período da tarde ali para resolver algum atendimento médico, né, por exemplo. Então, aqui no período da tarde está faltando marcação, tem 4 horas aqui, né, de faltas, enfim. Aí tu vai clicar aqui, abrir a bônus. Ele já pegou ali, né, quantas horas que está de ausência. Aí você vai selecionar o motivo, né? Vou colocar aqui atestado médico, né? E quantas horas que eu vou abonar desse dia. Então eu vou abonar 4 horas. Isso aqui é decidido. Não, só vou abonar 2 horas, só vou abonar 1h30. Então aqui eu vou colocar o mesmo valor da ausência dele e vou clicar em salvar. Boa. Então o sistema já incluiu aqui o atestado médico, né? Eu estou abonando 4 horas desse funcionário, né? E aí, nesse caso, ele considera aqui como 8 horas, ele trabalhou 4 horas de normais, né? Mas ele não está considerando faltas para ele, tá? Então, seria nessa coluna de ausência aqui, não tem mais ausência. Eu realmente abonei esse dia, beleza? Se eu fosse para abonar, por exemplo, o dia todo,
Eu acho que eu até separei um exemplo aqui de uma falta do dia todo. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó, segunda-feira. Tá vendo que tem uma falta aqui do dia todo? Se for falta mesmo, se ele faltou, deixa assim mesmo, né? É ausência, ele vai ser descontado e deixa como está. Mas não, essa falta aqui eu quero abonar ela. Então é a mesma coisa, você vai clicar nessa coluna de abono. E aqui ele está dizendo que é 9 horas. Então vou adicionar 9 horas aqui. E aí vou selecionar o motivo. Por exemplo, vamos abonar todo esse dia aqui como... sei lá, ele foi fazer um curso e eu quero abonar, por exemplo. Então aqui tem várias justificativas, tá? Ele foi no Detran, eu quero abonar porque ele tá com doença, ou ele foi doar sangue. Então tem vários motivos aqui, mas é a mesma coisa. Se for para incluir um motivo novo, é só clicar aqui em adicionar. E aí tem também essa opção de abonar ou não faltas, né? Se você for só uma justificativa, tipo, só para justificar a ausência dele, mas ele ainda vai considerar com falta, você desmarca essa opção. Se for para abonar, deixa marcado e seleciona ali o motivo. Vou colocar aqui o doação de sangue e vou salvar. Boa. Então aqui ele já adicionou, né? Motivo, doação de sangue, abonei 9 horas e esse funcionário não tem mais faltas. Então essas são algumas ocorrências que acabam acontecendo, né? Na hora do fechamento de ponto. Então realmente tem que fazer o ajuste aqui para cada funcionário, né? Então aqui eu estou apenas no funcionário Pedro. Mas aí feito isso, ajustes, você tem que gerar o relatório, né? Então é bem simples. Aqui em relatórios, vamos primeiramente selecionar a data que eu quero esse relatório. Então, vou colocar aqui o mês 6, por exemplo, e vou selecionar só o funcionário que a gente estava fazendo o fechamento de ponto, né? Se for esse o caso. Aí, se você quiser gerar de todo mundo, você não faz nenhum tipo de filtro aqui, né? E só clica em visualizar. Nesse caso, eu vou gerar só o do Pedro aqui. E vou clicar em visualizar. Aqui ele vai demorar um pouquinho, ele vai carregar. Na real, foi bem rápido, inclusive. Aí ele já gerou a folha ponto do funcionário que a gente acabou de fazer aqueles ajustes. Então aqui vai estar certinho, né, as horas que ele deveria ter trabalhado, então das 8 ao meio-dia. Nessa outra coluna, de fato, os horários que ele fez, tá? E aqui já vai começar a calcular as horas normais, extras e ausência. Então, dia a dia aqui ele consegue visualizar essas informações. Então eu consigo ver que nesse dia ele saiu após o horário, nesse dia a gente lançou um atestado médico, e nesse outro dia aqui a gente abonou essa falta dele pelo fato dele for doar sangue, né, que foi o exemplo que a gente usou ali. E aí tem, né, um resumo meio que geral aqui, né? O que ele trabalhou de horas extras, né? 50%. Em outro vídeo eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso, percentuais de extras, né? Mas eu consigo ver que dentro desse período ele trabalhou 172 horas no mês, né? Ele teve 15 minutinhos ali de extras e também de ausência ele não teve nada, tá? Mas se fosse no teu caso aí, algum funcionário, teria essa ausência. E teve um dia de falta, né? Mas foi uma falta abonada ali pelo fato da doação de sangue que a gente lançou. E aqui o funcionário vai assinar no final do mês, e esse é o relatório de folha ponto. Então nesse vídeo a gente passou meio que por tudo ali relacionado a um fechamento de ponto e algumas ocorrências que pode acontecer ali na hora de fechar o ponto.